Sério? Sério. Então fica aí e anota tudo, não só sobre a importância da água, mas você vai entender como você pode criar estratégias de acordo com o seu perfil comportamental para aderir mais o hábito de beber água. E claro, emagrecimento não existe sem água. Isso você vai entender qual como que o corpo faz para reter a água se você não dá água para ele. Exatamente. Então, já compartilha, esse conteúdo é gratuito. Se você está vendo ao vivo, compartilha. E se você está vendo no gravado, compartilha também. E curte. E vem pra cá. Chama todo mundo para essa live, porque é de extrema importância. E eu vou, claro, deixar aqui todos os pontos importantes para você nunca mais esquecer de beber água. Primeiro, eu quero começar contando que eu passei por um período sem beber água. E esse período era o período do puerpério e também ali logo no primeiro ano de ser mãe, não é? Então eu tive muita dificuldade de beber água nesse período e eu precisei de um esforço maior. Por quê? Na maternidade, quem é mãe vai me entender e vai saber do que eu tô falando. Porque quando você tem um bebê, toda a sua atenção é para ele. E algumas pessoas podem não entender, às vezes, mas você não consegue ir no banheiro? Sim, gente. Às vezes a mãe, ela tá tão envolvida ali no processo de cuidado do bebê, principalmente no primeiro ano, que ir no banheiro, fazer xixi é desafiador, né? Então, a questão de beber água muitas vezes leva, às vezes, a questão de ir no banheiro. Às vezes não, né? Você precisa ir no banheiro, você precisa urinar. Então, a maioria das vezes, e isso acontece também com pessoas que trabalham na rua muito tempo. Então, essas pessoas, elas às vezes não bebem água porque ela não quer ir no banheiro ou não tem um banheiro disponível. Então, isso, na minha maternidade, eu passei por isso, porque eu não conseguia ir no banheiro. Às vezes ia no banheiro correndo e às vezes o bebê chora, enfim. Então, eu tive essa dificuldade. E aí o corpo entra em sobrevivência, não só pelo fato de estar ali em cuidado do bebê, não é? Mas também pelo fato de a água. Então, o acúmulo de gordura, meu amor, é na certa, tá? Então, muitas mulheres acham que é questões de disciplina, mas às vezes é um momento como esse que eu compartilhei com você, ou um momento de trabalho, às vezes não consegue ter uma pausa. Então, você vai entender aqui não só como cada característica ali pode adaptar melhor dentro da sua rotina a água, mas também entender que a água, gente, mulheres, nenhuma plantinha sobrevive sem água. Então, se você é um ser vivo, você precisa de água. Então, o que o corpo faz quando ele está sem água? Primeiro você vai sentir lá no intestino. Por quê? Uma boa parte de água é sugado ali do intestino. Então, por isso que o cocô fica durinho, fica bolinha, né? Dentro aqui dos termos técnicos, é aquele cocô número 1 da escala de Bristol. Então, por isso que você faz tanta força. E é por isso que já fica a dica que é tão poderoso beber água em jejum para quem tem o intestino preso. Justamente porque quando você está em jejum, essa água vai ter um trânsito maior ali no intestino, tá bom? Então, o veículo de toda a limpeza do nosso corpo é a água. Tá, mas eu não bebo água. E aí? Além da sede, além do intestino,
esses órgãos, eles precisam sobreviver, não é? Nenhuma planta sobrevive sem água, nenhum ser vivo sobrevive sem água. E você está aí tentando sobreviver sem água. E esse corpo vai entrar em estado de sobrevivência. Não só mental, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, por exemplo, ele é 75% de água. Então, todo o processo desinflamatório, você só vai ter capacidade, vamos dizer assim, mais capacidade racional se você estiver bebendo água. Inclusive, quem está desidratado sente mais ansiedade, sente mais fadiga, sente mais fome, tem mais compulsão alimentar. Olha só quanta coisa. E tem menos clareza mental. Então, tem mais dificuldade de tomar decisões. Então, quem está buscando, não é, emagrecer, por exemplo, você vai ter mais dificuldade em tomar decisões de uma alimentação saudável, de ter mais saciedade. Então, dentro desses aspectos, é uma péssima estratégia você ficar sem água. Porque imagina como é que tudo vai funcionar aí, tudo vai se lubrificar, tudo vai se transformar dentro de você sem água. Não vai. Não vai. Então, um dos primeiros sintomas é os rins, né? Algumas pessoas sentem ali pedra nos rins, mas o que acontece se eu não bebo água? O corpo transforma água? Sim. E ele transforma por onde? Como é que isso acontece, né? Existe algo que chama água metabólica. O nosso corpo metaboliza, mas aí é que tá o BO. De que muitas pessoas não conseguem emagrecer por isso. Mas antes de eu falar sobre isso, nós vamos falar como cada característica comportamental pode se adaptar melhor bebendo água. Olha só, quem tem a ferida do abandono, por exemplo, vai sentir mais conforto em beber água, vai ter mais efetividade em beber água em garrafinhas com canudo. Por quê? Vai ter, como o perfil comportamental, ele tem energia na boca, né? Então, por isso que essas pessoas têm mais compulsão alimentar. O canudinho vai se adaptar melhor. Quando o bebê mama, como é? Então, quem teve essa ferida, teve na fase oral, ó. Percebe que encaixa perfeitamente, ó. Como se eu estivesse mamando, ó. Então, eu coloco a energia na boca por ali. Um outro fator é que, como essas pessoas às vezes se sentem sozinhas, ela pode compartilhar com uma amiga essa questão da água e fazer um movimento ali com as amigas. Então, ela vai se aproximar de pessoas também, que é uma das características principais, né, de quem tem a ferida do abandono, é de realmente se comunicar, de estar próximo de pessoas. Isso aproxima e faz com que ela realmente se desenvolva. Ferida da injustiça. Vai ter que ter uma lógica para essa pessoa beber água, que é o que eu estou trazendo aqui, né? Algumas coisas lógicas, né? É uma justificativa para você beber água. Então, essa pessoa, ela precisa ver uma vantagem em beber água. E qual é a vantagem? Seus órgãos envelhecer menos, você vai acelerar o seu metabolismo, você vai emagrecer mais rápido. Então, quem tem a ferida da injustiça precisa achar uma vantagem em beber água. Ferida da humilhação. Precisa ter tudo muito organizado, inclusive a meta de beber água, inclusive as garrafinhas limpas e disponíveis ali. Olha que incrível, né? Cada pessoa funciona de um jeito. Quem tem a ferida da exclusão, que é aquela mulher muito prática,
que gosta do belo. Essa mulher não gosta de rotina, de padrão, tudo a mesma coisa. Então essa mulher pode usar água saborizada, pode ter uma garrafinha legal, uma garrafinha bonita, né? Pode trocar de garrafinha várias vezes. Então essa questão de ser prática e estar ali o tempo todo vai fazer com que essa mulher beba mais água. Muito legal, não é? Eu também acho. Eu também acho incrível. Cada pessoa funciona de um jeito e cada pessoa tem uma estratégia diferente para aderir. Então, de acordo com o que eu funciono, como eu funciono, eu posso adaptar, fazer as estratégias para o meu emagrecimento. E vamos voltar. O que o corpo faz se eu não dou água para ele? O que acontece, né? Quando a gente está se alimentando mal, principalmente, e ali nos industrializados, existe frutose que não é da fruta. Então, o nosso fígado diz, olha, espera aí, vamos transformar essa frutose aqui em gordura, porque esse corpo aqui, ele está em estado de sobrevivência, ele está em escassez de água. Então, a gente vai transformar em gordura para extrair a água, que é a água metabólica que a gente chama. Olha que importante. Então, é por isso que eu te digo, depois desse vídeo, você não vai esquecer mais de beber água. E se você realmente é muito esquecida, coloca um alerta no teu celular que vale muito a pena. Vai acelerar muito o teu emagrecimento. E se você viu sentido nesse vídeo, vai ajudar mais mulheres. Esse é um conteúdo gratuito que você está recebendo aqui. Então compartilha, compartilha com as amigas, curte esse vídeo e se inscreve também se você não é inscrita no canal do YouTube ou aqui no Instagram, tá bom? Se você precisa de uma atenção maior, precisa entender o que está bloqueando o teu emagrecimento, coloca aqui um eu quero pra gente poder conversar e fazer uma sessão com você. Tchau, tchau!